Cada vez que eu venho aqui eu vejo mais pessoas novas. Isso é maravilhoso. Como foi falado aí, para quem não me conhece, eu sou Rômulo Teodorico Ferreira da Silva. Sou da igreja da Nova Aliança Bahia, na cidade de Bahia. O Senhor nos colocou ali, irmãos, eu creio que faz 4 anos. E o pastor me convidou e eu sempre gosto de atender o pedido do meu pastor. Estava para pregar lá, mas falei, amor, quem vai pregar é tu. E ela está lá, por isso que não está aqui comigo. Que lá também é ceia e ela está fazendo lá o culto. Eu creio que já está acabando. Mas, irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra que tem um tema: sedentos por gerar. Vou ser bem objetivo, irmãos, para ganhar tempo. Mas eu quero começando a falar para você algo. Essa palavra ela nasceu esses dias, agora sexta-feira de madrugada. Quando Deus me acordou, né, esses dias Deus tem me acordado quase todos os dias para orar. Eu sempre gosto de falar que quando você acorda de madrugada sem sono, é um sinal, né, que Deus, pode ser um sinal que Deus está lhe chamando para orar. Diga amém. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo, não esperem Jesus te acordar, que quando Ele vier, você já esteja acordado. Aleluia. Não espere o sono passar para você ir orar. Coloca o despertador. Diga, Senhor, eu decido essa madrugada renunciar meu sono para estar contigo. E eu já contei aqui uma vez que teve um período que Deus me acordando de madrugada para orar. E quando eu acordava, eu olhava para minha esposa lá dormindo. Eu falei, Senhor, por que só eu? Né? Minha esposa lá dormindo, eu com a vontade de acordar ela também. Mas Deus falou assim para mim, não, é com você. E quando foi sexta agora, eu estava ouvindo uma ministração e Deus falou assim, Deus falou através do pastor: todos dormem, menos você. Tem coisas, irmãos, que Deus vai chamar você para viver. Tem dias que é com você que Ele quer um momento. Tem encontros que o Senhor Ele vai marcar exclusivamente com você, não é com um grupo de pessoas. Porque a intimidade é gerado em um ambiente secreto, um ambiente guardado, não é exposto. E quando Deus nos chama para algo, é porque Ele quer gerar algo. Eu já quero começar essa ministração falando para você: aquilo que você se relaciona é o que você vai gerar. Se você se relaciona com o pecado, você vai gerar isso na sua vida. Você vai gerar morte. Se você se relaciona com o entretenimento carnal, sabe, daqui da terra, você vai gerar isso. Se você gera um relacionamento com os seus próprios desejos humanos, você vai gerar isso. Aquilo que você se relaciona é o que você vai gerar. E é por isso que é muito importante a gente saber se relacionar com a pessoa certa. Se um casal se relaciona, tem uma relação sexual, eles podem, a partir daquela relação, gerar um filho. E tem muita pessoa gerando coisa ruim porque está se relacionando com coisas ruins. Tem muitas pessoas que estão gerando destruição para a sua própria vida porque estão se relacionando com aquilo que não é bom. E quando nós não nos relacionamos com Deus, nós temos uma relação com o inimigo. Toda pessoa que não tem uma vida de relacionamento com Deus, significa que ela está se relacionando com Satanás. Porque não existe um lugar que não seja ocupado por um rei. Ou é o nosso rei, ou é o falso rei, ou é o inimigo que você está se relacionando. E hoje eu quero que Deus gere no nosso coração um desejo incessante por gerar. Sabe, Deus falou comigo, eu estava orando sexta, eu falei, Senhor, que palavra eu vou trazer? O que é que eu falo ali naquele lugar? E Deus já falou e fala, aqui é uma terra fértil, é uma terra de crescimento e abundância. E é por isso que a igreja precisa estar alinhada com o céu. Você nasceu para ser alguém que vai gerar algo que vem de Deus. Porque gerar, você pode gerar qualquer coisa. Constantemente estamos gerando algo. Estamos marcando a vida de alguém negativamente, positivamente.
Mas é quando você se relaciona com o Senhor, quando você tem um desejo incessante por gerar, é quando você dedica-se a chorar por pessoas. Porque a maioria dos crentes hoje, irmão, eles choram pelos seus problemas. Eles choram pelas suas lutas. Eles choram pelo que quer ter e não tem ainda. Eles choram porque alguém feriu ele, machucou. Eu estou triste porque me feriram. Mas se você quer gerar algo que vem de Deus, você precisa começar a chorar por pessoas, por vidas. Você precisa acordar para orar por pessoas, por vidas. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, que quando você vai se relacionar com Jesus, é apenas para falar dos seus problemas, das suas lutas. Mas precisamos aprender que o nosso relacionamento com Deus precisa produzir frutos. O meu relacionamento com Deus vai produzir frutos. Eu irei gerar a partir daquilo que eu vivo. Porque para você gerar, irmãos, não é você dizer para as pessoas: ei, bora para a igreja buscar Jesus. Mas se você não busca Jesus, elas até vêm para a igreja, mas não buscam Jesus. Porque vir para cá não significa que você vem buscar Ele. Você pode estar vindo aqui porque você quer algo. Você pode estar vindo aqui porque você não tem nada para fazer hoje. Você pode ter vindo aqui hoje porque alguém insistiu muito, mas não foi por Jesus. Agora, quando você vive uma vida de relacionamento com Deus, quando você tem o Senhor dentro de você de forma poderosa, você nem precisa chamar. A pessoa olha para você e fala: meu irmão, eu quero ir para a tua igreja. Eu quero visitar essa igreja aí que você está indo. Eu quero conhecer esse Jesus que você serve. Sabe por quê? Porque quem vive uma vida de relacionamento com Deus não precisa usar somente as palavras para gerar. A vida dele vai gerar algo para as pessoas. Porque, irmãos, é no secreto que tudo começa. É no lugar íntimo que tudo começa. Quando um casal, eles têm relação sexual, é em público ou no privado? Estou falando normal, né, irmãos? Nossa. É no privado. Tá lá, você e sua esposa. Mas quando uma criança vem, a partir daquela relação, ela é pública. Tudo que você vive no secreto torna-se público. A vida que você tem com Deus se torna pública. Não é quando eu digo assim: eu tive um tempo de oração com Deus, que você vai ver o resultado disso. É quando eu vivo um relacionamento com Deus e eu começo a gerar. As pessoas que estão perto de mim, elas gostam de orar. As pessoas que estão perto de mim, elas gostam de ler a Bíblia, porque eu estou vivendo isso. E quando eu vivo isso, eu tenho uma autoridade para gerar nas pessoas. Hoje as pessoas são tão egoístas. Aqui tem alguns músicos, amém? Amém, amém? Ou não amém? Quando você tem um pensamento de gerar, você é um músico, você quer gerar pessoas que adorem a Jesus também. E você vai olhar assim e vai dizer: Senhor, eu não quero ser apenas eu tocando nessa igreja. Eu não quero que seja apenas eu cantando nessa igreja. Eu vou ensinar alguém a tocar. Eu vou gerar no coração daquela pessoa um desejo de ser um adorador. Porque a gente acha que gerar é só para líder de célula. Não. Tudo que você tem, todo relacionamento que você vive, você pode gerar em alguém algo. E Deus, Ele quer gerar nos nossos corações, para que a gente venha gerar em outras pessoas. Se você é profeta, Deus vai te usar para gerar profetas nessa terra. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente sabe demais, mas não divide nada. A gente tem demais, mas tudo é seu. Os frutos são seus. Você quer viver uma vida de relacionamento com Deus, você até gera para si mesmo. Você não gera para o reino de Deus. E eu quero falar hoje de uma história de uma mulher que não podia gerar. Mas ela pede, ela chora, ela clama, ela suplica, ela grita, ela ora incessantemente. E eu fico me perguntando, a nossa geração hoje, elas estão sedentas por gerar? Será que você dá o sangue mesmo para poder gerar algo? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui da igreja
já ganhou alguém para Jesus esse ano? Levante sua mão. Fica de pé, melhor. Você que já ganhou alguém para Jesus esse ano, fica de pé. A vergonha é grande, né, irmão? Eu poderia não falar nada, porque só esse ato aqui já lhe envergonha. Mas eu vou falar, porque eu vim para, né? Aleluia. Aleluia. Pode sentar, obrigado, gente. Mas observem aí. Eu nem contei, mas acho que devia ter menos de 10. Ou no máximo 15 pessoas que ganharam, que geraram, que ganharam alguém para Jesus esse ano. Agora eu te pergunto, se essa igreja, se você que está aqui hoje, quisesse verdadeiramente gerar, você acordasse para orar, você vivesse uma vida pautada para gerar, para ganhar, para discipular, para fazer algo para o Senhor, será que aqui esse número seria bem maior? Será que já não teríamos 2 cultos aqui? Mas a gente não se importa mais em gerar. Parece que a gente já ganhou. Pastor, ano passado eu ganhei 15. Aí você se senta numa cadeira, que eu vou falar sobre essa cadeira aí. Se você ficar nela, você está em maus caminhos. Eu vou me comportar porque estão filmando, né? E deixa para bater na sua igreja. Mas irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel 1:9. O pastor disse que pode bater, que não é ele, né? Não, irmão, eu vou bater. Eu nasci apanhando e vou viver batendo também. Que eu apanho e bato. Eu sempre digo, irmãos, eu nunca apanho sozinho. Se Jesus me corrigir, eu corrijo você. Se o meu pastor me ensinar, eu vou ensinar também. Amém? Amém? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Pode passar o próximo. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Amém? Você pode sentar. Eu quero que você, se você estiver anotando a palavra aí para compartilhar na sua célula, anote isso aí. Deus transforma estéril em mãe, mas não muda quem está decidido a não gerar. Ana não podia ter filhos, mas ela queria ter. Tem pessoas que podem gerar, mas não quer. Tem gente que quer gerar, mas não está conseguindo. E Deus hoje está falando com você que está aqui, que quer gerar pessoas, que quer ganhar, que quer discipular, que quer um dia se tornar um líder de célula. Deus hoje vai fazer algo em você. Ramassure calabase. Mas se você hoje está aqui e não se importa mais, às vezes sua célula já está com muita gente e você não se importa mais de ganhar mais. Às vezes você já cansou de fazer as coisas na igreja, de trabalhar para o Senhor. Às vezes você já está como Eli estava sentado. Se você está decidido a isso, eu vou te falar daqui a pouco o resultado de uma vida de alguém que não gera. Mas Ana, e esse é o primeiro ponto, Ana se levantou, Eli estava sentado. Você vê nesse texto aqui que Ana faz o que? Se levanta. Ela se posiciona. Ela vai atrás daquilo que ela quer de Deus. Aí aqui eu estou falando agora também de um sacerdote chamado Eli, que já estava, sei lá, às vezes em fim de carreira, cansado, sem mais força, gordo, fisicamente e espiritualmente. Ele estava acomodado, irmãos. Ele já não ouvia mais Deus. Ele já não tinha mais uma intimidade com o Senhor.
Às vezes ele é aquele grupo de pessoas que falam assim: não preciso mais orar tanto como eu orei, porque eu já orei muito. Eu não preciso mais ler tanta Bíblia, porque eu já sei de tudo. Eu não preciso mais, sair para evangelizar, porque tudo está dando certo na minha vida. Eu não preciso mais focar tanto nisso. Existem pessoas que não estão mais preocupadas, não choram mais para ganhar alguém para Jesus. Sabe, não se sacrificam mais para que uma pessoa se renda aos pés do Senhor. É tão normal para a gente que quando alguém vem aqui na frente entregar a vida a Jesus, a gente acha normal. Mais um. É ou não é, irmãos? A maioria. Alguém se converte, você está lá. Você pode até falar assim: glória a Deus. Mas não tem aquele fervor que eu creio, irmãos, que Deus quer levantar essa igreja para viver. Um fervor. Sabe, quando alguém vinha aqui à frente se entregar para Jesus, sabe, você fazer aquela festa, você chorar e dizer: Senhor, mais um, meu pai se converteu ao Evangelho. Mais um se entregou para Jesus. É igual hoje, você vê na cidade capital, quando morre alguém é normal, é ou não é? Morreu mais um. Está lá o apresentador falando: mais uma pessoa morreu hoje à noite no bairro do Grotão. Vamos ao vivo com o nosso repórter. Para você é normal, morreu mais um aqui na rua. Mas se você for ainda em uma cidade interior, pequenininha, quando morre uma pessoa, comove toda a cidade. Quem tem família interior, quem já, né, irmãos? Quando morre uma pessoa, a cidade para. Porque ainda aqui é algo que dói naqueles corações. Já não são mais insensíveis, ainda eles têm sensibilidade para sentir a dor. E o que eu vejo, irmãos, que tem acontecido no nosso tempo, é uma geração que não tem mais esse fervor para se levantar, para se posicionar. Eu vim de uma época, irmãos, que quando chegava o encontro com Deus, 3 meses antes do encontro, a gente estava fazendo pedágio num sinal. Eu estava num sinal de 9 horas da manhã até 1 da tarde, pedindo dinheiro para levar alguém para o encontro. Sabe, estava lá: eita, você pode me dar algum valor para a gente levar uma pessoa para o encontro com Deus? Muitos fechavam a janela, o vidro do carro. Alguns ainda respondiam, mas diziam que não tinha. Outros ajudavam. A gente estava lá, todo dia. A semana toda. Eu lembro que teve um encontro que a gente levou 60 rapazes. Eu acho que desses 60, eu acho que 50 foi pago com o dinheiro que a gente levantou. A maioria deles não tinha, ou se tinha, não tinha interesse. Eu mesmo não paguei meu encontro. Deixa eu lhe falar que quando eu fiz o encontro com Deus, eu não paguei. Eu estava afastado, eu menti, dizendo que não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro. Posso ser que alguém aqui também fez como eu. Falou que não tinha, porque não queria ir. Aí alguém arrumou o dinheiro, aí você se viu numa situação que não tinha o que fazer, aí você veio. Porque aqui na Nova Aliança não tem desculpa para dar não, viu, irmãos? Pastor, eu estou sem dinheiro, a gente arruma. Você não vê numa situação... meu menino vai ficar com quem? A gente arruma alguém para ficar com o menino. Mas dá um jeito. Agora, às vezes eu vejo que parece que a gente não tem mais aquele mesmo fervor que antes. E é por isso que eu estou aqui hoje, irmãos, porque eu preciso ser voz profética na tua vida para dizer: se levante, como Ana se levantou. Rabaio, rebe alamassure calabase. Se você quer ver sua família ganha, se levante. Se você quer que alguém que você conhece se converta, se levante, meu irmão. Não fique como Eli, o sacerdote estava sentado numa cadeira, enquanto Ana estava lá chorando, pedindo: Senhor, eu quero gerar. Deus hoje quer entregar aqueles que realmente querem. Sabe por quê? Porque quando você realmente quer, você cuida. Quando Deus manda, você cuida. E que tem que cuidar, irmãos, os irmãos da célula, não é só o líder não, é você também. Afinal, nós somos irmãos, irmão. Eu cuido do outro, você cuida de mim, eu cuido de você, a gente se ajuda. Eu oro por você. Se eu vejo que você está meio fraco, eu vou lá na sua casa. Isso não é papel só de líder, não, é de quem serve a Deus. É quem é filho de Deus. Então,
Então, meu querido, se você quer gerar hoje, eu sou jornalista e quem me conhece sabe, eu acho que 90% das pessoas que eu tive a oportunidade, eu falei, faz jornalismo, rapaz. Acho que muita gente já ouviu de mim, faz jornalismo, é bom demais. Porque eu quero, irmãos, que pessoas vivam o que eu vivo, que é bom. Eu olho para algumas pessoas e falo, meu irmão, tem uns que falam, pastor, deve ser muito difícil ser pastor. Aí eu falo assim, mais difícil é ser jornalista, pastor é bom demais. Porque é bom, irmãos. E eu quero que Deus, a partir de mim, Deus, que venha ser gerado novos pastores, novos líderes. E Deus hoje, Ele quer te usar para isso. Você é o que hoje aqui nessa igreja? Você é alguém que limpa bem, deixa bem arrumadinha a igreja? Gere alguém assim também. Começa a ensinar, começa a gerar. Meu irmão, olha, o pastor, ele gosta que as cadeiras fiquem bem alinhadinhas. Eu lembro a vez que eu arrumei a igreja, irmão, do meu jeitinho, né? Todo torto. Aí o pastor chegou assim, meu filho, quem foi que arrumou isso aqui? Aí eu, com medo de dizer que era eu. Pastor, foi a gente. E assim, só eu. Aí o pastor pegou, foi cadeira, ele arrumou tudo de novo. Fiquei tão constrangido, fiquei envergonhado, irmãos. Mas sabe o que ele estava fazendo ali? Estava gerando. Hoje eu já me esforço mais. Quando eu vou ajudar lá, eu vi estar meio torto, rapaz. Se o pastor viesse aqui, ele ia reclamar. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque você pode gerar nas simples coisas que acontecem aqui na sua igreja local. Lá na sua célula, você pode gerar em alguém. Sabe, você fez um quebra-gelo bom. Aí, às vezes, alguém que nunca fez, aí, como é que faz um quebra-gelo? Te vira. Não, irmão, vá lá ensinar. Mostre lá o site que você... euamiacela.com. Mostre para a pessoa lá como é que você faz. Ah não, pastor, eu gosto de criar do zero. Pronto, ensina essa pessoa também a fazer um quebra-gelo bom igual você faz. Não queira ser sozinho o melhor, eu sou o melhor. Eu sou o que melhor compartilha a palavra na célula. Irmãos, coisa boa é quando alguém diz assim, eu aprendi. Vendo alguém pregar, vendo fulano tal pregar, eu aprendi com você. Porque você aprendeu com Jesus, porque você aprendeu com o seu líder. Então aprenda, irmãos. Você está aqui é para gerar algo em alguém. Diga glória a Deus. A Bíblia vai falar também que Ana chorou. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Enquanto isso, Eli era um sacerdote frio. Eu acho que eu contei aqui. Não, contei aqui não. Esses dias eu passei uma luta, irmãos, com um valor. Um pix errado que foi enviado. Né, pastor? R$2.800, irmãos, enviado errado. Eu fiquei em crise. Os jovens aqui, eu fui pregar aqui naquele sábado que eu vim aqui pregar para você. Eu estava aqui pregando pela misericórdia. Muito angustiado, porque, irmãos, era 2.800 que eu já não tinha e tinha perdido, um moído. Mas, irmãos, quando cheguei em casa daquele sábado, terminou o culto, eu pensei assim, rapaz, eu vou passar a noite toda orando hoje. Esse dinheiro vai aparecer. Aí Deus na hora falou para mim assim, faz quanto tempo que você não passa a noite toda orando por alguém? Na hora eu murchei. Porque, irmãos, eu estava tão preocupado com aquele valor. Sabe, eu estava disposto a passar a noite toda orando a Deus, pedindo, suplicando, Senhor, eu quero meus 2.800 de volta. E muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso por alguém, a passar a noite toda orando. Às vezes quando alguém está doente na tua casa, você passa a noite orando, faz jejum, faz propósito. Porque é alguém que você ama, porque é alguém que você se importa. Mas chegou um tempo da gente gerar, irmãos, na intimidade com Deus. Você ter um tempo de oração com o Senhor, para que você ore por aquele que se afastou da célula, aquele que está frio, aquele que está desanimado. A gente precisa parar mais, irmão, de se preocupar conosco e começar a se preocupar muito mais com o reino de Deus, com as coisas do Pai. E ela chorava. E esses dias eu chorei por causa desse dinheiro, irmão. Falei, Jesus do céu. O pastor sabe a luta, eu fiquei aperreando o pastor, meu Deus.
Eu até brinquei com o pastor, eu falei, pastor, se Deus estava me provando. Brinquei não, eu falei sério. Se Deus estiver me provando esse final de semana, eu fui reprovado. Eu falei desse jeito para ele. Se Deus estava me provando esse final de semana, eu tenho certeza, eu fui reprovado. Mas irmão, na segunda-feira eu me redimi. Eu falei, Senhor, eu vou ser crente. A gente estava numa sala de oração, lá na igreja pelo Meet. E no finalzinho, eu senti de orar por isso. Eu falei, Senhor, eu falei assim, irmãos, Deus vai fazer um milagre na vida de alguém até meia-noite. Eu falando isso e pensando em mim, né, irmão, também, mas eu falei. Mas eu tomei posse daquela palavra, meu irmão. Irmão, deixa eu te falar, antes de meia-noite, eu consegui o contato. Inclusive, quero agradecer a Lisa, que me ajudou, o pastor. Mas eu consegui falar com essa mulher no WhatsApp. Ela falou que ia devolver o dinheiro. Antes de meia-noite, eu estava ligando para os pastores. Pastor, deu certo, a mulher vai mandar o dinheiro de volta. Mas irmãos, eu falei para Jesus, eu quero ter essa mesma alegria no meu coração, em que nunca falte essa alegria de ir atrás de alguém que está perdido. O meu Pix estava perdido, eu estava procurando ele. Mas eu quero procurar alguém que está perdido, que precisa ser encontrado no Senhor. Eu quero que você tenha esse mesmo desejo, irmãos, de parar de se preocupar mais com as suas coisas, e se preocupar mais em gerar nesse tempo. Deus quer fazer coisas grandes nessa igreja, muito mais do que já fez. Deus não vai regredir, meu irmão, o reino só cresce. E Deus quer levantar você. Então sai dessa cadeira que você está hoje. Comece a chorar por pessoas. Ana fez um voto com Deus. A Bíblia vai falar que ela falou, Senhor, se eu me der esse filho, eu te darei. Ele vai te servir. Ele vai ser para o Senhor. Porque tem muita gente que eu falei aqui que gera para si mesmo. Você precisa gerar para o Senhor. Aquilo que você tem é para o Senhor. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão ficar ricas, viu? Mas o que você vai ter é do Senhor. O dia que Ele te pedir, você tem que dar. Eu lembro de muitas vezes que Deus mandou entregar coisa. Eu vou falar esse testemunho porque tem muita gente que nunca viu. Mas lá atrás, no começo da igreja, a gente era aqui do João Paulo ainda, lá do João Paulo. A igreja pequenininha. Aí eu abusava o pastor, vamos mudar de prédio, pastor. Pastor, vamos para aquele, ali onde era a Sara, nossa terra, que era o antigo prédio, né? E pastor, meu filho, mais dinheiro não tem. Pastor, vamos dar um jeito. A gente decidiu fazer uma reunião junto com a pastora Danila, ela direcionou também. A gente fez uma reunião lá, o pastor fez uma reunião lá com a liderança. E cada um era para dar um valor. Aí no meio do caminho, a gente estava indo para a reunião, a pastora falou assim, Romo, tu vai dar quanto? Aí o pastor, eu estou desempregado. Não, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que ter fé. Você vai dar R$100. Meu irmão, a pastora é uma mulher de fé. Ela me ajudou a ter fé. Diga amém. E eu falei, amém, vou dar R$100. Cheguei lá com a maior fé do mundo, irmão. Liso. Mas botei lá, vou dar R$100 por mês. Falei, Jesus, como é que vai ser isso? Mas, irmãos, eu estava disposto a entregar para o Senhor aquilo que Ele poderia me dar. Eu estava disposto a devolver para Deus. Foi naquele, o pastor está lembrando aqui, nesse período, logo após esse período, Deus começou a fazer com que dinheiro caísse na minha conta. Deus começou a me abençoar, irmãos, de uma forma. Eu lembro que o emprego que eu estou até hoje. Hoje eu ainda trabalho na prefeitura, ainda como quando eu entrei lá naquela época. Foi depois desse propósito que eu fiz com o Senhor. E eu passei 4 meses, irmãos, ainda sem entregar. Os primeiros 4 meses empregado. Mas assim que eu arrumei o emprego, eu peguei minha câmera que eu tinha profissional. E eu vendi ela. E eu falei, pastor, está aqui os R$400. Eu vim para o pastor, ele vendeu. Dei para a igreja para vender. E daquele dia em diante eu fui fiel ao Senhor todos os dias, irmão. Dando R$100 por mês. Deus me deu um emprego, irmão, do jeito que eu pedi ao Senhor. Mas sabe o que é isso? É fruto de quem entrega. É fruto de quem entrega, irmãos. Uma vez eu estava na igreja lá no culto, sentado na primeira cadeira onde a Elisa está.
E Deus falou para mim assim, entrega. Eu estava juntando, eu tinha 6 mil reais, eu estava juntando para dar entrada num carro. Deus falou para mim assim, entrega esse valor. Eu, misericórdia, Jesus. Eu vou falar como eu falei para Deus, Senhor, é o meu sonho de criança. Meu sonho de criança é ter um carro, Senhor. Agora que eu vou começando a ter, o Senhor quer pedir para o Senhor. Eu falei desse jeito para Deus. Eu falei, mas se for o Senhor mesmo, Senhor. Eu sabia que era Deus, irmão. O diabo não vai me pedir isso, não. E eu falei, se for o Senhor mesmo, que vem um profeta e fala comigo. Que a gente gosta disso, né, irmão? Uma profeciazinha. Eu falei também. Mas quando eu abro o olho assim, esse lado aqui, irmão, eu abri um pouquinho, eu vi Luquinhas vindo. Luquinhas é um profeta da igreja lá. Eu falei, pronto. Aí ele fala no meu ouvido, pastor, o que Deus quer fazer nessa igreja precisa começar no Senhor. Entregue o que Deus está lhe pedindo. Meu irmão, na hora, eu falei, Senhor, é teu, 6 mil, está entregue em nome de Jesus. E eu fiquei tão alegre, irmão, depois. Tem gente que ficou com pena de mim, pastor, eu fiquei com pena do Senhor. Fique não. Fique com raiva do inimigo que estava tentando me tentar, mas de mim não, fique alegre. Eu entreguei aquilo que Deus me pediu, meu irmão. Deus me abençoou, irmão. Hoje eu estou com um carro ali fora. Porque quando Deus, Ele quer gerar algo em você, Ele vai te pedir também. O que Deus quer fazer na tua vida vai começar Ele também te pedindo às vezes as coisas. Meu filho, me dê isso. Ele está só provando você, porque Ele já ia te entregar algo. Mas Ele quer saber aonde está o teu coração. Se está no Senhor. Porque quando está em Deus, meu irmão, Ele faz abundantemente mais na tua vida. E Ana entregou para Deus. Ela falou, se o Senhor me der, é teu. Você sabe o que é isso, irmãos? E eu sempre falo lá na igreja. Eu falo, irmão, já estou me preparando para a próxima vez que Deus me pedir. E eu já falei também, irmão, eu tenho certeza, um dia Deus vai me pedir o meu carro. Vai doer? Vai. Eu estava assistindo um culto. Aí tem uma ovelha minha que está devendo o meu cartão, né? É uns 600 por mês, faltava 6 parcelas. Aí Deus falou para mim assim, perdoa a dívida. Ô irmão, 600 e pouco por mês. Esses dias agora, acho que foi em começo de fevereiro. Ele deve ter ficado feliz demais, irmão. Imagina um presente. Eu chamei ele, meu filho, Deus está falando para mim, perdoar a sua dívida. Eu não sei como é que eu vou pagar ela, mas se Deus mandou, Ele vai mandar o dinheiro. Está perdoado para você pagar mais nada. Mas não empresta cartão mais ninguém não, irmão. Porque vai que Deus me empresta também. Eita Jesus. Sabe por que eu quero falar isso, irmãos? Deus falou para mim, a partir disso, dessa atitude sua, você vai gerar nesse seu discípulo um novo coração, um coração de alguém que caminha por fé. Você está ensinando ele que vale a pena servir a Deus, que vale a pena ser fiel ao Senhor, que Ele usa pessoas para abençoar, que Deus ainda toca em coração de pessoas para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza, irmão, que algo foi gerado no coração daquele discípulo. Há muito tempo atrás, no comecinho de Bahia, na primeira célula de homens lá, de rapazes, tinha um jovem chamado Eduardo. Eu estava com um relógio que eu tinha ganhado do meu pastor. E acho que ele nem sabe, está sabendo agora. E Deus falou para mim assim, entregue esse relógio para ele. Aí eu pensei, Senhor, mas é presente. Eu também já tenho uma teoria, irmão, que se é presente, mas se Deus mandar eu dar, eu dou. Não tem esse negócio não. E eu entreguei aquele relógio. Aquele jovem permaneceu afastado por alguns anos. E teve um dia que eu pensei, Senhor, deu aquele relógio, eu não vi nada mudar na vida dele. Quando foi esse ano agora que passou, ele foi para o encontro com Deus. E durante o encontro ele me abraçou e falou assim, pastor, chorando, irmão, ele mal conseguia falar. Eu lembro até hoje o dia que o Senhor me deu aquele relógio. E eu vejo que hoje Deus alinhou a minha vida. Mas a gente ficou disputando quem chorava mais, se era eu ou era ele. Porque vale a pena, irmão, você gerar algo. Vai doer em você para gerar? Vai. Vai muitas vezes pedir seus recursos? Vai. Vai muitas vezes pedir seu tempo? Vai.
Quem caminha com o pastor Diogo, com certeza, a maioria dos que já são mais próximos dele, discípulo ou caminhou ali na experiência, já ficou até tarde da noite com ele, até 5 da manhã conversando, discipulado. Porque está gerando algo. Porque está sendo gerado algo no nosso coração. Então quem quer gerar, doa tempo, doa dinheiro, doa a vida, meu irmão, para o evangelho. A Bíblia vai dizer também que Ana perseverou. Eli apenas observava. Ainda pensou assim, ele ainda pensou, ela deve estar bêbada, embriagada. Ele não tinha uma visão, irmãos, mas Ana, ela tinha uma visão do que Deus poderia fazer através daquele menino. E você vê a história de Daniel, o que Deus fez de Samuel e o que Deus fez na vida dele. Então aquilo que você hoje está entregando vai gerar crescimento, vai gerar frutos, vai ser algo poderoso nessa terra, vai fazer um efeito poderoso nesse lugar. Eu vou correr para te falar algo. Quando Ana saiu de lá onde ela foi, quem sabe? Ela foi para casa, amém? Fazer o quê? Menino. Mas trazendo para a questão da fé, espiritualidade, ela foi viver uma intimidade. E quando você começa a viver uma intimidade profunda com Deus, irmãos, é impossível você não gerar algo. Pode ser que não gere de imediato, mas uma hora é gerado, meu irmão. Porque onde Deus está tem vida, Ele é a vida. E sabe onde foi que Eli morreu? Quem lembra? Em cima de uma cadeira. Vamos ler o texto? Está lá em 1 Samuel 4,18. Assim que ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu para trás de sua cadeira, ao lado do portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Ele havia liderado Israel por 40 anos. O resultado de quem quer gerar é vida. O resultado de quem não quer mais fazer, não quer mais gerar, não quer mais ser, é morte. Na mesma cadeira que ele estava, numa cadeira que ele estava, na cadeira que ele caiu e morreu. O resultado de uma vida parada, acomodada, é morte. Mas quando você vive para Deus, você quer gerar,